Olá, muito boa noite. Hoje, 10 de outubro de 2023, terça-feira, estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Temperatura agradabilíssima ao meu lado, Álvaro Damini, figura ilustre do meu coração. Mas que maravilha, hein, Janice? Boa noite. Isso que é uma abertura, a teu favor. 10/10, você falava antes de nós iniciarmos o programa, uma data... Portal aberto, fez o pedido? Aberto, fiz. Mas geralmente é uma data para pagar contas também, né? Tem de Dia tudo, 10, né, Álvaro? Olha pelo lado positivo. Faz parte. Mas vamos lá, um cumprimento todo especial a vocês que nos acompanham pelo nosso site, pelo aplicativo, pela Coprel TV em mais de 40 municípios e nesse momento também pelo Facebook e pelo YouTube. Álvaro, eu estava pensando em casa hoje, antes de vir para o nosso programa, que nós precisamos contar com a colaboração dos nossos espectadores, porque aqui embaixo tem o seguir. Aí você pode seguir a gente, pode copiar o link, enviar aí para prima, tio, mãe, pai, enfim. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal do YouTube. O pessoal que é do YouTube diz assim, ó, like. Sabe por quê? Porque esse nosso programa, não é porque a gente faz ele, mas ele é muito cheio de notícias, recheado de boas informações. Então você pode fazer a sua parte aí, ajudar a gente a chegar em mais casas, em mais realidades e levar esse conhecimento que a gente prepara aqui com tanto carinho para vocês. Lembrando também que essa transmissão, por exemplo, no YouTube agora, ela fica a transmissão toda lá na programação ao vivo. Então, se você acessar o canal do YouTube, tem alguns vídeos que estão aí e do ladinho tem lá as transmissões ao vivo. Por que eu digo isso? Porque quem quer acompanhar toda a transmissão ao vivo pode fazer isso. Então, nós temos hoje, por exemplo, nós temos aqui o Contraponto e logo em seguida vai ter o programa Lugar de Mulher. Então, a pessoa que perdeu a programação e quer acompanhar na íntegra os dois programas pode ir lá na programação ao vivo e fazer isso. Depois, o Giovanni, com toda a habilidade dele, faz o recorte específico dos programas e coloca também programa específico lá, Contraponto, Lugar de Mulher, os programas separados. Aí você tem a condição de assistir o que você bem entender. Giovanni, aliás, que soma-se à nossa equipe e é muito bem-vindo, sempre disposto e solícito nas demandas. Também lembrarmos, Álvaro Damini, que quem interage, o YouTube entende que está acontecendo algo ali, que é legal, que é bacana, que o nosso conteúdo é respeitoso, que vale a pena. Então você pode entrar, faça seu comentário, deixa aí um parabéns para a camisa do Álvaro, né? Agora você forçou, viu? Faça o seu comentário, realmente, tirando a brincadeira, e pode mesmo fazer um comentário para interagir conosco. Fala, tem uma sugestão aqui de tal cidade, o programa de hoje foi legal, faltou isso, sabe? E a gente vai interagindo e o YouTube vai mostrando e levando isso cada vez a mais pessoas. Desculpa a brincadeira. É que o Jackson já me fez sinal que ele vai fazer o corte disso aí para jogar nas redes sociais. Temos o Jackson também aqui no estúdio. Bom, que joia. Seguimos? Vamos lá, então. Janice, a gente hoje vai começar a falar sobre um assunto que é da área do direito. Nós vamos falar sobre advocacia criminal. É aquele papel que muitas vezes a sociedade não entende direito, porque é um advogado que, em grande parte das vezes, está fazendo o papel de defensor. A Constituição prevê que todo mundo tem essa possibilidade de defesa, então tem os advogados que eles fazem esse trabalho específico. Mas muitas vezes as pessoas elas acabam não compreendendo o papel do advogado nessa questão. Nós falávamos agora, antes de entrarmos e antes de falarmos quem é o nosso entrevistado, eu trocava algumas palavras com ele me explicava que o primeiro direito é a vida e o segundo, pela Constituição, é a liberdade. Veja só a responsabilidade que tem um advogado criminalista. Embora, às vezes, ao olhar cru, pareça... Não precisava, né? Muitas vezes. Mas eles são necessários, sim, porque todos temos direito à vida e à liberdade. Muito bem. Conosco hoje para falar mais sobre esse trabalho, sobre a profissão dele, Lucas Duarte, advogado criminalista. Satisfação lhe receber aqui no estúdio da NGTV. Muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar esse tema que para alguns é bastante espinhoso, viu, Lucas? Para nós também é. Parabéns a vocês, parabéns à NGTV por esse peitaço que vocês estão dando, essa inovação para Passo Fundo, a ter uma rede, né, de transmissões privada na nossa cidade que possibilite, né, um crescimento, um conhecimento, uma informação mais próxima. Ela é muito melhor, ela é muito satisfatória e também parabenizo, porque antes eu vim conversando com algumas pessoas que passaram pelo programa e eles
Lucas, vai lá, vai ser muito bom, vai ser legal. E eu falei, cara, me deu quase que uma ansiedade, tipo assim, pô, eu quero ir. Quando é que eles vão me chamar? Eu preciso estar aqui. E quando, né, o Álvaro me chamou, e eu vim para falar sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que a gente tem como um ofício. Eu disse para a Janice antes que o advogado criminalista, ele não se torna advogado criminalista. Ele nasce e depois ele se descobre como advogado. O advogado criminalista, ele é uma função que poucas pessoas conseguem fazer muito bem. Poucas pessoas conseguem sentir aquela emoção, sentir a responsabilidade e estar do lado daquela pessoa que a sociedade toda, que a família toda, muitas vezes, inclusive, a mãe não está do lado, né? E tem um advogado. Ele é o último anseio, aquele último suspiro, a gente diz, né? Que é o momento que a gente está ali. E a gente faz porque gosta. A gente faz porque é o nosso... A gente entendeu que é o nosso... Né, o nosso como que nós vamos ajudar a sociedade. É o nosso dever. E então hoje eu venho para auxiliar. Quem quiser perguntar, quem quiser falar conosco, tirar dúvidas, fique à vontade. Estamos aqui para crescer. Muito bem. Nós conhecemos o Lucas num evento. O Janice, ele foi muito espirituoso naquela oportunidade e falou uma frase que a gente que nos marcou, né? Porque ele disse assim, olha, eu estou me apresentando, mas espero que vocês nunca precisem do meu serviço. Foi verdade, verdade. Realmente foi isso. Bom, em primeiro lugar, também agradecer em nome do Contraponto, de toda a nossa equipe. Lucas, é muito bom escutar esse retorno de quem tem passado por aqui, por essa nossa egrégora que eu chamo. Quem senta aqui realmente sai com algo diferente. Eu espero que você também saia com essa sensação hoje. Você vem falar de uma área que para ti é muito cara. Você passou pela área civil, foi para a área criminalista. Você falava que isso é um dom, que não é todo mundo que carrega. Quando que você se descobriu criminalista, advogado? Numa questão do escritório, eu estava trabalhando num escritório criminal fazendo a área civil, né? Porque geralmente o cara deu um acidente de trânsito, eu estou respondendo um processo de trânsito, mas daqui a pouco tem uma ação indenizatória junto, tem uma questão de um processo de homicídio e a família está processando a pessoa também por essa questão indenizatória, ou tem a questão de separação, de auxílios, né, de auxílio reclusão, e aí eu fazia essa parte. Só que o escritório chegou num ponto que eles precisavam de mais alguém para auxiliar nessa parte. Porque estavam uma demanda muito grande, e aí começaram a viajar e atividades, e agora? Quem vai fazer? E eles, Lucas, vai ter que nos ajudar, vai ter que nos auxiliar. E aí eu fui fazer uma audiência, daí um dia eu fui fazer um outro processo, comecei fazendo algumas atividades, e ali eu comecei a ver que olha, eu levo jeito, eu gostei, achei interessante, e começou a aumentar a demanda, até um ponto que eu disse, não, agora é isso aqui. Achei o meu lugar, né? Toda a minha graduação, desde quando eu estava na escola ainda, eu já tinha o interesse pelo direito e por ser advogado. Mas ainda faltava escolher a área. Então a gente, aquela ânsia de me formei e agora, bom, eu trabalhei no fórum, fiz um estágio lá dentro, conheci todo o ramo, e ali eu disse, cara, mas não é o que eu quero, não quero concurso, não quero atuar dentro dos fóruns, e na advocacia estava indo, trabalhando, né, gostando da área, mas faltava o a mais. Daí quando surgiu a oportunidade de fazer o acompanhamento, ali eu descobri, bom, agora eu sou advogado criminalista. E a partir de então, não saí mais. Tem algum caso assim bem espinhoso que você tenha pego? Porque, obviamente, passa muita coisa por você, mas algo assim que tenha te marcado assim, olha, isso é complicado, fazer a defesa desse caso, por exemplo. Os casos, basicamente, todos eles são delicados. A gente tem um conceito nosso de advocacia artesanal, que a área criminal ela é feita caso a caso, ponto a ponto. Então, eu não consigo, num processo, pegar processos em massa, né? Não tem como fazer. A gente é sempre pontual. E a gente atuou num caso de júri em que
o cara, né, matou a esposa com a machadada. Né? Então, nós já atuei em situação de que um segurança foi fazer a defesa do estabelecimento que ele estava, e aí ele cortou o cara com vários golpes, tudo filmado, com sangue ali. Então, fazer essa defesa, ela se torna muito difícil. Né? Então, tu pegar um caso de repercussão, tu atuar num caso de repercussão, muitas vezes o caso, ele não é um caso tão complexo, mas ele se torna complexo pela repercussão, porque tu vai estar já com um pensamento da sociedade contra o teu cliente, contra a tua pessoa. A condenação prévia já, né? Nesse e tu fazer um bom trabalho e mostrar que lá dentro do júri, lá dentro do processo, aquilo não é tudo isso que está sendo pintado, sendo mostrado, para nós é uma satisfação. Muitas vezes o cliente sabe que, olha, doutor, vocês fizeram um ótimo trabalho, vocês fizeram o que tinha, só que eu já entrei condenado. Eu já entrei aqui com uma resposta e o senhor fez o máximo, o senhor diminuiu o máximo da minha pena e eu sei que isso aqui para mim foi bom. E ali a gente já está com o nosso sentimento de tranquilidade, de serviço bem prestado, justamente porque a atuação nossa, a gente diz que não tem ganhadores, né? No tribunal do júri, em especial, ou no processo criminal em si, não tem ganhadores. Porque se alguém cometeu um crime, se alguém tentou tirar a vida de alguém ou conseguiu tirar a vida de alguém, a sociedade já errou. Né? A gente diz que está errado já. Álvaro, me chamou muito a atenção o que ele falou, o Dr. Lucas, quando ele chegou e se sentou aqui no estúdio conosco, que os casos que ele faz, que ele defende, ele já sabe que o cliente vai ser condenado. Ou seja, ele não está indo lá para eliminar a condenação. Você sabe que houve o erro, você sabe que teve o problema, que teve a falha por questões psíquicas, por outras questões, mas você está consciente que o teu papel ali é ajudá-lo até onde te cabe. Isso. Nós não trabalhamos com o julgamento. Não sou eu que julgo o cliente. Então o cliente vem e vai me contar o que aconteceu com ele, o que estava fazendo. A gente tem uma brincadeira que faz no direito que a gente diz: conta a verdade para mim, deixa que eu minto depois, né? Que a gente faz, né? Mas a questão é justamente, a gente faz essa brincadeira com o cliente, até para ele entender que nós estamos ali para saber de tudo, para saber como nós vamos fazer a melhor defesa, o melhor jeito de ele saber do processo. Cara, olha só, isso aqui tem chance de absolvição? Se tu tá me contando e aconteceu como tu tá me contando, bom, pode ter chance. Mas, do jeito que você está me contando, não tem, nós não vamos brigar pela absolvição, nós vamos brigar por uma condenação justa. Né? Se trabalha por uma condenação menor possível, daí sabendo-se de que há essa viabilidade de o juiz condenar o teu cliente. Sim, sim. Porque daí, quando tem uma condenação, né, a gente sabe que tem os seus parâmetros para condenação. Então a gente tem daqui um pouco, o cara, né, um exemplo simples, né? O cara, matei a minha esposa. Então tu vai ter a questão de como é que foi a morte. Daqui a pouco foi só matei. É um homicídio simples. Ela é um tipo de pena. Mas ele matou por causa que a esposa não fez o café para ele. É um motivo torpe. Já aumenta a pena. Mas ele matou porque ela não fez o café e porque ele não gostava da mulher. Já vem um feminicídio. Aumenta a pena. Então, nós vamos pro processo daqui um pouco com todas essas informações. Ele diz, não, mas ele não fez por causa que era mulher, ele não fez porque o motivo foi fútil, ele não fez porque o motivo foi torpe. Então, ele agiu numa violenta emoção porque era uma discussão e ela xingou ele. Reduz-se a pena. Então, são vários pontos que a gente trabalha que daí vai fazer essa diferenciação. Ele matou? Não, matou. Bom, então vamos como que foi, né? Então, pode pegar uma pena de 30 anos como pode pegar uma pena de 5. Vai depender do tipo do caso, né? E aí a gente trabalha com isso. O que é justo para o caso? O que é justo para aquela questão? Senta com o cliente e pergunta. Nesse caso, o que tu acha que é justo? Não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então se nós trabalharmos hoje com uma pena de 6, 8 anos, seria justo para ti? Sim. Bom, ok. Então nós vamos trabalhar com isso.
Não tem como nós trabalhar com a absolvição? Não, não tem. Então nós vamos trabalhar com a pena mais justa possível, né? Para que ele saia, que ele entenda, porque o fim da pena é educacional. Ele tem que entender que aquilo que ele fez foi errado e ele tem que voltar para a sociedade e estar recuperado, né? A pena é ressocialização. Eu faço um paralelo como se fosse uma oficina, né? Como se fosse um carro. Aí o carro estourou um pneu, tu bota ele no acostamento, troca o pneu, conserta o pneu e ele volta para a rodovia. Da mesma forma, o cara fez um furto simples, vai lá, faz uma prestação de serviço comunitário, paga uma cesta básica, alguma coisa, e ele volta a viver na sociedade tranquilamente. E assim, o cara estourou o motor, o carro teve um problema mais grave. É o cara que fez um estupro, que fez um homicídio, que teve um latrocínio. São casos mais graves, que aí ele faz essa... Então ele tem que ficar mais tempo, ele tem que entender, né, ele tem que se recuperar, entender o que ele fez de errado, para daí ele voltar em sociedade, né? A nossa intenção é sempre dessa forma, né? Doutor, a sua especialidade hoje, né, uma das é crimes sexuais. Esse é um assunto bastante delicado. Como que os seus clientes tentam justificar esses atos, se é que existe uma explicação, e como é conduzida uma defesa nesses casos? Geralmente, nesses casos, a gente atua em parceria com assistência psicológica. A gente faz muito parecer com uma equipe, geralmente. A gente faz uma análise de consciência social, conselho tutelar e um psicólogo. Por quê? Muitos casos, eles vêm com uma patologia. Geralmente a pessoa teve uma falta, né, de um amparo, algum cuidado, alguma questão quando criança ou quando jovem, que resultou naquele momento. E aí isso, nós como advogados, a gente não tem a capacidade de entender, de saber como é que foi isso. A gente não tem como mensurar isso. Então a gente faz um trabalho em conjunto com o psicólogo, a gente pede uma avaliação para trazer esse momento, para saber como... Não, esse aqui é uma pessoa plenamente capaz, é uma pessoa correta, séria, não tem nenhum defeito nem nada. Daí eu vou perguntar para ele, mas e aí? Como é que foi? Fez, não fez? O que houve? Aí ele vai me contar, né? Para daí nós sabermos como nós vamos trabalhar, né? Daí um pouco... Não, Lucas, eu não fiz, né? A maioria, né, sempre eles nega. mudam muito a versão? Geralmente, o primeiro pensamento é a negativa, né? A negação, justamente para evitar esse problema. Até para eles assimilarem tudo o que está acontecendo, né? Isso aqui é aquele conceito inicial. Não, nega primeiro. Mas aí vem as provas, vem todo o andamento do processo, e ali a gente vai ver como é que vai ser feito o andamento. E nesse andamento a gente vai ver, como é que foi? Olha só, a vítima que falou isso, os familiares falaram isso, o parecer do psicólogo foi assim. Agora tem que me dizer, porque eu não vou ser preso, eu não vou ser condenado. Quem vai ser é você, é o cliente. Então, ele tem que estar ciente, né, de tudo que está acontecendo, e se ele quiser mentir, né, ele vai ter que arcar com as consequências daquela mentira. E aí fica a responsabilidade dele, né? Nesse aspecto que a gente até falou na abertura do programa, das vezes as pessoas olharem para vocês com talvez de um modo até mais crítico do que o necessário, pelo fato de vocês assumirem esse posicionamento na defesa, né, de pessoas que cometeram um ato criminoso. Te perguntaria, Lucas, nesse caso, por exemplo, que você sinalizou para a gente aí desse homem que teria matado a mulher, né, a machadadas, como é que é para o advogado quando ele entra lá no júri e vê, por exemplo, os familiares dessa mulher? Porque acredito que aí a questão do ser humano também ela fala um pouco alto, né? Claro, claro. Nós temos que trabalhar, a gente sempre diz que trabalha com ética, né? Nós temos que trabalhar com o direito. Eu não vou para um processo para daqui a pouco falar mal da vítima, né, menosprezar a família. Geralmente, quando a gente vai para o processo, vai para uma mídia, vai fazer alguma atividade fora num contexto, tem que se estudar esse momento. Como vai falar, o que vai falar, porque
não é uma defesa a qualquer custo. Não é uma defesa a qualquer, né, da pessoa. Eu sou o defensor. Nós temos que separar, geralmente a gente faz esse trabalho, e o nosso trabalho é separar a pessoa do acusado como o advogado do acusado. Então, eu estou lá para representar ele, eu estou lá para falar por ele no processo, porque o advogado, né, a palavra do advogado é advocare, que é falar por. Então, eu estou ali para representar aquela pessoa, né, com todo o conhecimento jurídico, com todo o conhecimento, né, processual, a gente vai falar por aquela pessoa que está sendo acusada. Então, eu estou ali para fazer um papel naquele processo. Então, não sou eu que julgo aquela pessoa, não sou eu que vou atrás daquela pessoa, é um dever que ela tem de ser defendida. Então a gente faz essa questão justamente para demonstrar, inclusive para aquelas pessoas, os familiares geralmente das vítimas, quando estão lá. E a gente chega para eles e diz, cara, eu sinto a sua dor, eu sei o quanto é sofrido, eu sei o quanto... Só que ele também tem uma vida, ele também tem uma história, ele também tem uma defesa para ser feita. E nós vamos aqui contar essa defesa, nós vamos fazer esse contraponto. E quem vai decidir são os jurados. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Podemos prosseguir. Podemos prosseguir. Doutor Lucas, a questão do júri também é outra pitada de dom. Porque um júri é algo interessante de assistir, não que seja gostoso, tem júris duros que a gente acompanha pela televisão, que foram casos recentes agora, como Família Nardoni, o caso aqui também de Três Passos. Mas, enfim, como é que é o preparo de um jurista? Quem vai para um tribunal? Como é que o senhor, como advogado, se prepara para isso? O júri, nós falamos que tem o estado de júri. O advogado criminalista... agora, dia 19, eu tenho um júri em Erechim. Eu já estou me preparando para esse júri faz 15 dias. Né? O júri, dificilmente a gente consegue fazer um júri de uma hora para outra, né? Num lapso. Já aconteceu, caso de eu fazer isso, mas eu não recomendo, não é a forma que se tem. O júri a gente se prepara. O júri a gente tem que ler o processo todo, tem que saber detalhe de todo ele. Porque o júri, né, a grosso modo, ele é um processo num dia só. Para o jurado, né, que é quem vai decidir, que é um membro da sociedade que entra lá sem saber o caso, sem saber de nada, vai ser sorteado na hora, ele é o processo num dia só. Ele vai receber as informações da denúncia, das provas, um pouco do que aconteceu no processo. Se tem testemunhas para ser ouvidas, se a vítima está lá ainda, se o réu também comparece, ele vai ouvir todas as versões. Aí vai abrir uma fala para o Ministério Público, uma fala para a defesa, réplica para o Ministério Público, tréplica para a defesa, e aí eles vão votar. Então é um processo no dia só. Então eles tomam ciência, veem as provas, os argumentos e vão decidir. Ali nós temos que estar muito bem preparados. A gente tem que saber do caso de cabo a rabo, justamente para poder passar para eles como que vai ser o caso. Por que a minha tese, né, tem que ser acolhida e não a do promotor? Por que esse ponto que eu estou falando tem que ser acolhido e não o do promotor? Então tem que ser muito bem preparado, né, para justamente nós saber. Daqui a pouco aconteceu de um caso de eu estar em Caxias e a Universidade de Caxias levou os alunos para assistirem o júri e foi televisionado o júri. E eu cheguei lá sem saber. Simplesmente, quando nós chegamos lá, tinha lotado o plenário. Meu Deus, e agora? Mas, por nós estarmos preparados, por nós termos toda a organização, a gente já saber como ia conduzir, é um impacto inicial. Não, mas não tem problema, né? Porque para quem eu tenho que falar são os 7 jurados. São eles que eu tenho que trazer essa informação, para eles que eu tenho que explicar a prova. Essas pessoas são ouvintes, elas não podem interagir, não podem se manifestar, não podem fazer nada. Então não é para elas que eu tenho que fazer. Tem que fazer para eles. E assim a gente tem que estar sempre preparado para o que vier, né? Doutor Lucas, esses casos, geralmente a grande maioria deles, ou a totalidade, ou um percentual, a acusação é sempre feita pela promotoria nesses casos? Sim. Nós temos basicamente 3 tipos de processo, que são as ações penais privadas,
que geralmente são processos de injúria, difamação, calúnia, né? Em alguns casos, tem as ações públicas condicionadas à representação, agora que é o caso de alguns tipos de estelionato, né? Algumas lesões, alguns acidentes, né? Ameaças, e temos as incondicionadas, que são os crimes mais graves, né? Então, roubos, né? Lesões corporais graves, homicídios, latrocínios. Esses casos são, independente do caso, que é nosso código, nós estávamos conversando antes, ele é de 1941, ele é muito antigo. Mas ele tem este conceito que, como é muito grave, a sociedade que tem que definir sobre isso. E o representante da sociedade é o promotor de justiça. Então, a vítima, diferente de um processo de civil, a gente diz, vamos executar um contrato. Na execução desse contrato, você, como parte, você vai lá e discute com a outra parte. No processo criminal, você não é mais parte, você é uma testemunha. A vítima passa a ser somente ouvida numa vez e quem vai fazer, às vezes, é o Estado, que é o promotor. Então, nesses casos, quem faz a acusação, né, quem traz o processo para julgamento é o promotor. Tem o assistente de acusação, que é um advogado que vai ser contratado pela pessoa, né, da vítima, por quem sofreu o crime, para auxiliar na condenação. E aí a defesa que vem para fazer todo, né, o contraponto. A hostilização com um advogado, ela é preocupante? Você tem esse cuidado? Você se preocupa com isso? Passa por esse risco? Ou é coisa mais de filme mesmo? Não, passa por esse risco. Mas passa quando você não atua de uma forma correta. A gente briga muito com isso. Em Passo Fundo, nós temos a Associação dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio, que já faz 12 anos que tem em Passo Fundo. Nós temos, pelo Estado, a Abracrim, que é a Associação Brasileira de Advocacia Criminal. E ambas têm um trabalho muito grande de mostrar como é que é o advogado. Por que o advogado tem que fazer um trabalho correto, um trabalho sério? É justamente para nós separar do nosso cliente essa questão. Então, se o cara chega lá e diz, não, eu vou fazer um negócio contigo, vou tentar, vou te prometer que tu vai ser solto. Não, só um pouquinho, vamos subornar o delegado, vamos adulterar a prova, vamos mexer alguma coisa. Você está se igualando com um criminoso. E neste momento você passa a ser um deles, e aí a forma que eles são cobrados e a forma que eles se resolvem é diferente da nossa forma. E aí a gente passa a ter um medo, a gente passa a ter um receio, e aí começa a ter os problemas. Quando você atua dentro da ética, dentro da forma mais correta, esses medos, não que eles sumam, mas eles diminuem muito, né? Muito bem. Nós falávamos lá no início que você brincou com aquela frase que você não quer ter clientes, mas se eventualmente precisar, como é que o pessoal te encontra? Endereço físico, redes sociais, enfim. Claro, pode ser pelo Instagram, né? O @LucasEstevãoDuarte. Pode procurar por ali. Pode ser também no escritório. Ele é na Avenida Brasil, sala 301 do edifício Serrana, em cima da Tumeleiro, esquina com o Bom Conselho ali, né, com a Maxsul. Ou também, qualquer coisa depois, pode chamar no WhatsApp, a gente pode, né, contatar ali, fica bem tranquilo, tem várias formas. É interessante o assunto com ele. Em outro momento nós podemos convidá-lo, Álvaro, para falar sobre essa questão do aparato hoje da polícia. Como é que é trabalhar, né, com questões de provas, como é que está hoje essa questão da ajuda técnica. Nós ainda estamos na questão do digital, né? Não é facial como nos Estados Unidos, por exemplo. Ainda falta muito para chegarmos neste ponto de provas. Não, com certeza. A gente está tendo alguns avanços. As parcerias público-privadas hoje estão possibilitando um aparato melhor das polícias, né? E nós, para um processo justo, para um processo efetivo, nós precisamos de uma polícia atuante, uma polícia bem estruturada, né? Uma polícia que não tem a capacidade de fazer um bom trabalho,
E nós não estamos dizendo que são maus policiais, pelo contrário. Não. Eles estão entupetados de serviços, abarrotados de coisas para fazer. Faltam profissionais. E falta estrutura, falta maquinário. E com certeza, a gente pode vir conversar mais sobre isso. Fico à disposição. Então já estás convocado, não só convidado, está convocado para estar conosco em outra oportunidade. Obrigado pela presença, foi um bate-papo bem informativo, certamente os nossos espectadores aí tiraram bastante dúvidas sobre essa questão da advocacia criminal. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, o carinho dispensado por vocês e fico à disposição, né, do que for preciso. Mas como eu sempre digo, né, tomara que não precise, né? Irei precisar do advogado criminalista, geralmente boa coisa não está precisando. Mas fica o convite de passar no escritório, tomar um café, trocar uma ideia. Estamos sempre à disposição de auxiliar da melhor forma possível. Obrigada. Temos um rapaz nos bastidores que vai lhe procurar depois do programa. E, viu? A gente finaliza sempre com uma brincadeira, né? Muito bem, assim nós encerramos o programa de hoje, pedindo perdão pelas brincadeiras, obviamente é um assunto sério, advocacia criminal. O Dr. Lucas esteve conosco aí falando bastante sobre essa questão, tudo que envolve, né? E vai estar conosco em outra oportunidade para voltar a comentar casos, a falar um pouco mais sobre essa atividade. Vem aí o programa Lugar de Mulher, nós retornamos ao vivo amanhã às 7h30 da noite, até lá. Boa noite.